Sim, olá, Felipe. Quanto tempo? Esse era pra ser o Cid Moreira, mas tá parecendo aquele... Gil Gomes. Não, aquele desenho do Pernalonga que ele vai... que o cientista quer roubar o cérebro dele, aí no final do desenho eles ficam sob efeito de éter, não é? De éter, aí ele fala assim, boa noite. Boa noite. Aí ele tropeça, né? Ele vai, boa noite, aí ele cai no colchão, assim. Acho que eu tenho que engrossar mais a voz, né? Pra sair o Cid Moreira. Teve que falar mais assim. Tá parecido, quase lá. Sim, tá parecido porra nenhuma. Eu tô pedindo pra galera entediada, não tô ouvindo nada e não tô dando risada. E aí qual é? Vamos lá moçada, vamos agitar, vamos dar uma detonada. Esse nosso papo anda tão furado, prestaria dor de cor de bunda pra todo lado. Quero me volta, quero lavar a alma. Quem sabe, quem não sabe bate palma. E vai celebrar a nossa porta de assunto. Vamos todo mundo, canta junto. Bem-vindo, pessoal, ao podcast MDM, o podcast mais científico da internet. Hoje aqui a mesa está super cheia porque nós temos um convidado muito especial. Nós temos o Hel, Porto, Oi. Rodney, Algures, Pronto e avante. Porco, Pronto e avante. Pronto e avante. Eu ia dizer para o alto e avante, desde que a gravidade e o atrito... Pronto e de ré, né? Ui! Primeiro, ou é para o alto ou é avante, né, cara? A gente pergunta pro nosso convidado especial se isso é fisicamente possível, que eu quero muitas palmas para ele, Paulo Felipe. Aê, Paulo! Aê! Paulo, explica para as pessoas aqui que escutam o nosso podcast quem é você. Você é um físico formado pela Unicamp, doutor em... Tô fazendo doutorado agora. Tá então, ainda não sou doutor, mas daqui a uns anos... Já se considera como doutor. E pra celebrar a nossa porta de assunto, vamos todo mundo, canta junto. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho nada. Paulo, a gente trouxe você aqui para conversar um pouquinho sobre física maluca e ciência dos super-heróis e do mundo de ficção científica, porque você fez uma matéria recentemente na Exame, não foi? Eu fui convidado a dar alguns comentários. Sobre a capa do Batman, não é? Isso, era um artigo sobre um estudo que fizeram na Inglaterra, se não me engano, sobre a capa do Batman, se ela seria realmente capaz de suportar ele enquanto ele planava pela cidade. É ótimo, Paulo, você tá aqui porque aqui nós temos o Corto, que é o maior fãzinho do Batman, que tudo ele defende. Porque o Batman é um super-herói mais perto do real. O Batman é... Você pode ver o Batman no mundo real, e aí você vê que essa coisa da capa do Batman não é bem verdade, né? Foi vergonhado! Inclusive tem muito cara no manicômio que jura que é o Batman. Todo mundo reclamou, né, no filme, né, quando ele pula do prédio com uma mulher nos braços e usa a capa pra amortecer a queda, né? Menos o Corto, óbvio, né? O Corto falou que isso era plenamente possível. O Corto falou que o que as pessoas disseram é que a capa não abria. Falou que na verdade ela abre, só que realmente a cena não é tão bem feita, não dá pra só ver que ela abre um milésimo de segundo antes de cair. Tá. E o Paulo, por que é impossível essa cena? Fisicamente impossível. Nessa cena que a gente tá falando agora? Não, desculpa, só pra explicar. No primeiro filme... Deixa ele falar, cara. Ele é o convidado. Não, fica, peraí. Peraí. Eu queria perguntar pra ele mesmo se é possível. Deixa ele explicar. Ele vai responder, Corto, se é possível. Calma. Calma, sua piranha, calma. A gente não vai falar mal do seu namorado Batman. Não é isso. Eu queria saber mesmo. Caraca, cara, deixa o Paulo falar, calma. Deixa ele explicar melhor, sempre que eu não sei se eu tô com a cena certa na cabeça. Eu só queria te dizer que quando criam a capa no primeiro filme, o Lucius Fox fala que com impulso elétrico ela fica rígida, tipo uma asa delta. Era isso que eu queria saber se era possível ou não. Só isso, desculpe. Tá. Bom, vai, fala. Existem materiais que realmente mudam algumas propriedades de acordo com a eletricidade que está passando por eles ou tá aplicada neles. Mas pra ficar rígida assim desse jeito, só com impulso elétrico, eu acho que, possível talvez deva ser, mas hoje a gente não tem nada que faça isso.
Você precisaria de uma quantidade de energia muito grande, talvez, para isso ser possível ou não? Provavelmente. Sobre isso aí, existe... há a possibilidade de se ter uma certa amperagem ou uma certa voltagem para deixar um tecido rígido, sendo ele sintético ou orgânico, sei lá. Tem como, é possível isso? Então, tem alguns materiais que sim, vão mudar a rigidez de acordo com a tensão elétrica que você coloca neles. Mas eu acho que não é nada tão drástico. Volante assim, igual tá no filme, né? De um tecido totalmente mole e virar duro. Algum exemplo? Você pode citar algum exemplo para nós assim, que somos completos ignorantes na não que a gente vá, física, né? Não que a gente vai entender o exemplo, mas sim, não que a gente vai querer criar uma capa do Batman para pular. Menos eu vou querer, eu já tô notando. Não, aqui, eu menos ainda. Eu fui reprovado em física do prédio. O Corto pulou do prédio com o lençol da cama, por isso que ele fica... Esse foi o Bugman. Foi o Bugman que pulou todo super-homem. Um exemplo são materiais... Não é bem isso, mas está parecido. São materiais piezoelétricos. Quando você aplica uma tensão elétrica neles, eles vão criar uma pressão. Então eles vão, por exemplo, querer ficar maior ou menor, dependendo da corrente. É um material sintético? Ele é sintético, esse tecido? Sim, não tá bem longe do natural. Mas não suportaria o peso de um homem de 1,88 m, né? Isso quer dizer. Não, esse tipo de coisa é geralmente usado assim para controle de posição na escala de micrometros, ou menos até. Existe uma amperagem correta para isso? Oi? Existe uma voltagem correta ou uma amperagem, sei lá, exata, um número exato para esse tipo de tecido alcançar tal rigidez? Na questão de tecido, eu não sei porque realmente não conheço nenhum tecido que tenha essa propriedade. Mas no caso do material que eu estava falando aqui, isso aí. Por exemplo, se aplica, sei lá, 50 volts, ele vai mover muito menos que 1 milímetro. Esqueçam, pessoal. Ele ia precisar ter um gerador nas costas dele, né? Vai precisar mais ou menos da cidade inteira. Da Itaipu, né? Pra fazer a capa dele ficar do tamanho que ela sustente o peso dele, né? Ele precisava estar com uma mochila um mini reator nuclear que ele vai tirar do bate-cinto, né? Os mini mísseis atômicos. Se ele tem um mini míssil atômico. Esse tecido que aumenta, né? No caso, com a aplicação de energia, deve ser o que o Hulk usa pras calças dele, né? Verdade. Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Então como é que era o nome do tecido do Quarteto Fantástico? Moléculas instáveis. Isso. Hein, Paulo? O Quarteto Fantástico, assim, porque tinha o Senhor Fantástico, não sei se você conhece o Quarteto Fantástico. Tinha o Senhor Fantástico, ele se esticava todo. Aí ele, pra roupa acompanhar, ele tinha o tal de tecido de moléculas instáveis. Não só pra acompanhar o esticar, né? Mas pra ficar invisível, pra mulher invisível, pra pegar queimar, né? Pra não queimar. Segundo ele, as moléculas do tecido, elas acompanham o estado da matéria que está em contato com ele. Então, se essa matéria, digamos, se incendiar, o tecido assume a propriedade de fogo, mas ele não se queima. Mas como é que a calça do Coisa não ficava de pedra? Boa pergunta. Como é que a calça não ficava de pedra? Porque a calça dele não era de moléculas instáveis, era uma cueca normal. Do Coisa era. Tanto que quando ele voltava à forma humana, a cueca ficava gigante, lembra? Ela não voltava. É verdade. Como a gente estava conversando antes aqui de começar o podcast, o Hel estava falando que ele, como pessoa formada em história, ele ficava muito irritado com as incongruências históricas que tinham no cinema. E você, como físico, o que mais te irrita nesses filmes de ficção científica? Bom, para começar, o que mais me irrita mesmo é quando eles querem dar alguma explicação que não faz sentido nenhum para alguma coisa fantástica. Tipo o que, assim? Bom, por exemplo, vocês conhecem aquele filme, acho que é O Núcleo, alguma coisa assim? Sim, o núcleo da Terra para de girar. Isso. Então eles querem fazer um filme de apocalipse, não sei o que. Aí pra isso eles falam que o núcleo parou de girar, mas é uma coisa que não faz nenhum sentido. Então esse é um exemplo de algo que me irritou um pouco. Eu não sei se você lembra desse filme. Sou um menino ainda. Hein, Paulo, você assistiu o 2012? Isso que eu ia perguntar, você viu? Que eles falam que, tipo, raios solares lá, tipo, micro-ondas, né? Eles falam que aquecem mais o magma do centro da Terra. Essa camada de magma
cresce e aí as placas tectônicas ficam tipo flutuando, né, em cima do magma, assim, e aí eles começam a mudar de posição, né? Isso também é, assim, ridículo, pra não falar coisa pior. Pode falar que é uma merda, não tem problema não. É uma merda mesmo, foi um absurdo, porque, bom, pra começar, esses raios solares, eles não iam, muito provavelmente não iam chegar até a camada lá das placas tectônicas, porque iam ser absorvidas na Terra aqui mesmo, na crosta terrestre mesmo. Não. Então não ia chegar nada lá que fosse interagir e causar um efeito daquele tamanho. Digamos que acontecesse. Corta essa! Digamos que o núcleo da Terra, o magma, aumentasse de tamanho a ponto da calota polar das placas tectônicas ficarem, assim, digamos, suscetíveis a uma maior movimentação. Quer dizer, teria sentido isso? Segundo eles, né? Eu lembro que eles estão viajando com um avião em direção à China, se não me engano, e aí acaba o combustível e eles caem. Aí quando eles caem, tipo assim, eles estão a 2.000 quilômetros distante de onde eles deveriam estar. E quando eles caem, eles falam, estamos na China. Aí o cara explica, né? Eu acho que devido à rotação da Terra, né? As placas tectônicas, tipo assim, segundo ele, acontecia isso, a Terra girava, né, e as placas tectônicas, como estavam soltas, ficavam paradas, magma, assim. elas não giravam na mesma velocidade que o resto do planeta. Tem algum sentido nisso, Paulo? Bom, assumindo que os raios solares lá fizeram elas se desprenderem mais, aí até que faz. Mas... até isso acontecer, né? E para começo de conversa, as placas tectônicas elas não estão presas a nada, elas estão soltas lá, se mexendo todo o tempo. Uhum. Então, só que... Então isso teria sentido, então. Considerando que... Que a primeira bobagem, digamos, a gente aceitou, essa seria a mais lógica. Não foi esse filme que foi eleito, tipo, o mais mentiroso de todos, fisicamente, assim, não foi? 2012. Foi. Falando nisso, eu queria aproveitar uma pessoa que realmente entende pra perguntar uma coisa que eu sempre quis saber. Você é o Pelé? Paulo, você já ouviu falar da teoria da Terra Oca? Não. Na cabeça oca... Cabeça oca a gente já ouviu falar da sua. Na Eu cabeça queria oca... saber se existia algum fundo de verdade, se uma possibilidade de ser verdade. Que dizem que... O cara tá aí pra falar que não, ó. Não, você conhece, então não tem sentido perguntar. Só explicar rapidinho, Paulo. A teoria diz o seguinte: diz que a Terra, na verdade, é oca, e essa crosta interna seria similar à externa, com vegetação, pessoas andando, e o núcleo da Terra seria uma bola de gás, na verdade, que simularia o Sol. Então, nessa parte interna do planeta, seria sempre dia. As pessoas não morrem queimadas, né? E seria, digamos assim, né? Entrada pelos polos. Segundo a teoria, seria isso, né? E a gente acredita nisso. Eu não. Eu também não. Mas... eu acho que o maior problema teria de como se sustentaria essa crosta, né? Porque com a força da gravidade, esse espaço todo, digamos, que tá oco dentro da Terra, cederia, né? E a Terra ia... A gente ia afundar, ué. Seria isso daí mesmo, a gravidade tende a formar bolinhos. Então... haveria muito mais gás, outros tipos de gases do que oxigênio, né? Para as pessoas respirarem, para haver vida. Tem nitrogênio, gás carbônico. Acho que outro problema grande também seria com essa bola de gás funcionando como um sol em período integral, você não ia ter a variação térmica, né? Quer dizer, você ia esturricar tudo lá dentro, né? As implantações são todas... Aí sim ia ter efeito estufa. Meu Deus do céu. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora vamos um pouquinho pro campo mais fantasioso, que eu sempre quis saber, assim, uma das maiores discussões... Então a gente estava falando, né, de... Não liga pra ele. Paulo, é o seguinte, eu queria mais entender, assim, uma das coisas que sempre me intrigou é saber como o Super-Homem voa. Sabe porque eu sou rica? Com as leis, ele contraria todas as leis de Newton possíveis, assim. Mas como é que seria esse fato pro Super-Homem voar, assim? Seria impossível? Seria. Explica um pouco por quê. Bom, se eu não me engano, a explicação que eles dão lá pros superpoderes é porque a atmosfera lá do planeta dele, que esqueci o nome, é Krypton. Krypton. É uma atmosfera diferente, não sei o que e tal. Na verdade, a explicação pro voo é que a gravidade em Krypton é maior.
E aí aqui, por ser menor, ele acaba podendo voar por causa disso. Não foi isso que o John Byrne falou, não. O John Byrne falava que ele tinha uma espécie de aura. Não, mas isso não tinha nada a ver com o voo. O voo era por causa da gravidade menor. A aura, na verdade, era a explicação para a invulnerabilidade dele. Mas deixa o Paulo falar. Vai, Paulo. Bom, pensando na gravidade maior, acho que ele poderia ser capaz assim, de dar um salto muito alto, mas voar assim, flutuar, não tem como, porque... E com controle aerodinâmico, não, né? Mudar também. de direção, por exemplo, né? Mas continua, Paulo. Por que não? Bom, porque ele é um corpo com uma certa massa que está sujeito à gravidade de qualquer jeito. Não tem como ele ser menos sujeito à gravidade do que as outras coisas. Certo. Sabe, eu tava visitando, Paulo, um fórum, né? Exatamente isso, de cientistas que eles tentam explicar os poderes de super-heróis. Aí teve um cara que ele chegou assim... Ele acha que o poder do super-homem seria esse. Pra ele poder voar, o poder dele seria o seguinte: ele expeliria mini jatos de ar pelos poros da pele. De ar? De ar. Aí assim, tipo, ele não respirava, assim. Digamos que fosse energia, se fosse ATP, por exemplo, que a sua célula produz, né? Digamos que fosse isso. Ele emite ATP tão forte a ponto de impulsionar ele, seria isso. Não, na verdade, ele seria, tipo, exatamente isso, jatos de ar que saíram pelos poros. Aí, se ele quisesse ir pra frente, aí na parte de trás do corpo dele, sem referências a puns, ele soltaria mais, assim. E a roupa ele teria que ir pelado, realmente. E os pulmões dele seriam mais tanques de ar do que realmente pulmões. Isso faria algum sentido, Paulo? Bom, até faria assim de maneira geral, só que considerando a escala dele, desses microjatos, estaria totalmente fora assim do que seria necessário. Porque se você pensar num foguete, por exemplo, ele expele lá os gases da combustão do combustível, mas vocês sabem o tamanho dos tanques de um foguete para impulsionar ele, é quase maior que o foguete em si, então... É verdade. Também não teria muito sentido. Ele tinha que ter uns pezão enorme, né? Tipo Hobbit, assim, né? Ter os pés do tamanho da cabeça, cada pé do tamanho da cabeça, assim. Não, é que eu não sei se o Paulo sabe, mas o Superman original, como ele foi criado na Era de Ouro, né? No final dos anos 30, começo dos anos 40, ele fazia isso, na verdade. Ele dava, originalmente voava, ele não voava, né? Ele dava saltos enormes, assim. E aí, no caso, isso seria mais cientificamente, né, viável, plausível, né? Do que ele faz hoje, né? Com certeza. Nas primeiras revistas, o Siegel e o Shuster colocam lá aquela explicação, era cheio de explicações pseudocientíficas, e aí do salto eles falam que ele tinha pernas super fortes e a gravidade mais baixa da Terra, e ele pulava igual os gafanhotos. Isso conseguia dar mega pulos. Isso faria um pouco mais de sentido. O Hel, o que mais você quer perguntar pro Paulo? Aproveitar pra ele desmistificar todas essas... Paulo, a gente sempre tem uma conversa. Eu não sei, você assistiu o filme dos Vingadores? Putz, não vi ainda. Porra! Não viu? Mas só que ele viu todos... A gente tem... nos quadrinhos, eles falam o seguinte, que o escudo do Capitão América, ele é feito de um material que tem uma propriedade de absorver qualquer impacto. Digamos, é um metal que absorve qualquer tipo de impacto. Certo? Na verdade, ele absorve energia cinética, né? Qualquer tipo de energia, né? Digamos, se você aplica em cima desse escudo, ele absorve. Só que não falam pra onde vai essa energia, né? Ele simplesmente absorve e não se sabe pra onde o que acontece com ela depois disso, né? E durante o filme dos Vingadores, o Thor, né, que é um personagem que é super forte, ele salta e bate com o martelo dele no Capitão América. E o Capitão América usa o escudo para se proteger. E quando o Thor bate no escudo, digamos, teoricamente, absorve a energia do impacto, né? Sendo que o Thor, ele com uma martelada, ele derruba um prédio, assim, digamos assim. Ele é super forte, né? E o Capitão América, ele tem um ser humano normal. Digamos assim. Um pouquinho mais forte, né? Digamos como um atleta olímpico, assim, digamos, né? Então, essa que era a questão que a gente pensou, né? Nesse caso, digamos que o escudo realmente absorvesse a energia cinética do golpe, né? O Capitão América sobreviveria ali embaixo? Não tem como. Aquela energia tem que ir pra algum lugar.
Então o impacto ele vai se propagar pelo escudo e acabar chegando no Capitão América. Não existe como. Ou seja, Capitão América vira porque se a gente pensar assim, que se o escudo, digamos, absorve toda a energia cinética, se cair um prédio em cima do Capitão América e ele usar o escudo ia absorver o impacto do prédio caindo em cima dele, mas e aí o peso dos escombros? Como iam ficar, entende? Tecnicamente, quanto mais forte... Na verdade, esse escudo não ia adiantar nada, porque ele teria que dissipar essa energia para algum lugar. Essa energia ia pro próprio Capitão América. Então, quanto mais forte seria a porrada, pior pro Capitão América. Assim. Era melhor ele não ter um escudo, sei lá. Era melhor ele sair correndo. Tomar uma retada logo na cara. Não, e o pior, Paulo, sabe o que é? É que quando ele usa esse escudo, ele arremessa o escudo ricocheteia na parede. Quer dizer, se ele absorve energia cinética, como que ele ricochetearia? Como que ele ricocheteia a bala, né? Que atinge o escudo. Não, mas a bala cai. Ela morre no escudo e cai. Ela morre. Vira o tipo Neo, assim, né? Parando bala, que vai parando tudo no escudo e cai. Mas não teria nenhuma possibilidade, Paulo? Teria que ser um material assim bem especial mesmo e com algum tipo de controle ativo ali, que ele consegue dissipar para os lados, por exemplo. Então ele absorve aquela energia e ele acaba guiando essa energia para os lados. Não ia atingir o Capitão América. Mas todos os amigos dele que estivessem do lado ia atingir. Uma onda de choque se propagando pros lados, no caso. Você teria. Ia ter uma onda de choque bem forte. Ele não podia agir em equipe, né? Então todos os amiguinhos dele estavam ferrados. Capitão América é o primeiro e último Vingador. Tipo, ele salva quem tá atrás dele, mas quem tá do lado se fode, né? Exatamente. O Porco, você não quer perguntar algum desses incongruências também pro Paulo? Pois é, eu queria voltar no ídolo do Corto, no Batman. Ô Paulo, eu não sei se você viu o primeiro Batman da retomada, né? O Batman Begins. Você chegou a ver? Não vi. Mas tudo bem. Eu vi o Não, mas dá pra explicar. Tem uma crítica que todo mundo fez na época, que é o seguinte: a grande arma que o vilão usa é uma espécie de um canhão que ativa por micro-ondas água. Esse canhão, através de micro-ondas, ele faz agitar as moléculas de água e explode as coisas. Na verdade, ele evapora, né, a água. Mas tem umas explosõezinhas, não tem? Uns negócios assim? Tipo... Não, porque aí o gás, ele pressão, fica... Né? Ele dilata. Isso, exatamente. Sou psicólogo, não sou físico. Mas aí, no filme, essa arma, apesar de ser virada várias vezes, apontada várias vezes contra as pessoas não se evaporam, não explodem, não acontece nada. Existe alguma possibilidade, ainda que remota, de alguma coisa separar componentes de água diferentes? O negócio as micro-ondas fervem a água, mas conseguir ferver águas diferentes, tipo no corpo a água está em uma densidade ou alguma coisa diferente? Não tem como. Se vai aquecer a água, vai aquecer a água em qualquer lugar. Porque afinal no nosso corpo tem água, ela tá no sangue, na urina, sei lá o que. Mas são moléculas de água lá mesmo, é H2O, isso não vai mudar. Então o micro-ondas interage com essas moléculas aquecendo elas, não tem como separar uma coisa da outra. Isso seria tipo o tocha humana, né? Que ele evapora tudo menos a água do corpo dele, né? Não, mas isso é legal também. O tocha humana é algo, segundo eles, ele voa, né? Porque ele fica mais leve que o ar. A explicação inicial era essa. Ele em chamas ficaria mais leve que o ar. Quer dizer, não tem nexo nenhum, né? Uma explicação dessa. Segundo ele, exatamente, assim, porque ele ele seria tipo um balão, assim, né? Que você aquece e aí ele conseguiria voar, mas ele não teria direção também, né? Assim. Difícil controlar o voo, assim. A dirigibilidade desses caras que voam tem que... Não, peraí, mas a própria ideia do tocha humana, um cara que sofreu combustão instantânea e depois o corpo dele volta ao normal... Não tinha um negócio que eu me lembro de professores de física... que é uma camada de plasma que envolve o corpo dele. Na verdade, não é o corpo dele que pega fogo, na verdade. Ele fica envolto de uma camada de plasma. Mas ele chega a uma temperatura de 5.000 graus Celsius. De supernova, né? Que é o efeito supernova dele lá. Segundo eles, ele consegue atingir a temperatura, digamos, de uma o que eu acho mais supernova. Seria mais que 5.000 graus.
Não, e eu ia dizer, o mais engraçado é tipo assim, ele chegar na temperatura de uma supernova e não afundar no planeta Terra, né, cara? Não, e uma coisa, seria possível, Paulo, digamos assim, eu criar a temperatura de uma supernova e direcionar ela para um ponto em que, sei lá, 5 centímetros ao lado disso não se queime também? Então não, isso é muito difícil, porque o calor vai ser conduzido, mesmo que seja um material que conduz muito pouco calor, ele vai acabar conduzindo lá, vai esquentar as outras coisas do lado. Não tinha também uma coisa que o RNA ele se quebra com mais de 45 graus Celsius? Não tinha uma coisa assim? Tipo, ele ia se destruir todo se ele fizesse isso. Acho que são 42, alguma coisa assim. Tem alguma coisa assim mesmo. Ô Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. Isso tudo o que eu vou te perguntar é pra formular a pergunta crucial disso tudo. Pra se gerar um raio laser, o que é preciso pra se fazer um raio laser que eu possa fazer um buraco numa parede? Bom, existem vários tipos de laser. Então tem laser... um potencial alto de destruição. Laser de vilão de 007. De maneira geral, assim, precisaria de bastante energia elétrica e um tamanho grande também. No caso, um gerador grande? Não, o tamanho do laser mesmo. Canhão laser seria, né? O canhão, porque existem alguns lasers, porque eles usam em indústria mesmo para cortar coisas, cortar aço, cortar várias coisas. E eles são lasers bem fortes mesmo. O laser na verdade é um conjunto de lentes que ou não? Não. O laser, ele é uma coisa assim, você tem uma cavidade, ou seja, um tubo fechado, e dentro desse tubo você tem um espelho em cada ponto. E você está alimentando o que tem dentro desse tubo com energia elétrica, por exemplo. E essa energia elétrica vai criar luz lá dentro, só que essa luz vai estar presa por 2 espelhos, um de cada lado do tubo. O que acontece é que essa luz que foi gerada, ela vai acabar gerando mais luz dentro desse tubo. Então é um efeito cascata gigantesco, até que chega uma hora que a energia lá dentro é tão grande que acaba passando por um dos espelhos e você tem o laser. Então quer dizer que o Ciclope ele tinha que ter 30 mil espelhos dentro da cabeça dele. Dentro do olho dele. Dentro do olho dele. Seria possível gerar um raio laser pelos olhos? Sim. Primeiro, não, porque a energia que ia precisar é muito além do que um ser humano pode produzir. E também não ia caber lá dentro... Quantidade de espelhos. O que você acha do próprio conceito dos X-Men? Essa coisa de que eles são homo superior, uma genética avançada e podem voar, fazer essas coisas todas, que atravessar paredes. Isso tem algum fundamento científico? Que haveria uma evolução genética no ser humano que faria que nasceriam mutantes, que teriam poderes? O que você acha desse conceito do X-Men? Eles pegaram um conceito que é verdadeiro, que é a evolução, só que eles distorceram bastante pra justificar coisas legais. Então, foi gentil nessa, hein, Paulo? Você foi bem gentil. A evolução, ela é sempre aleatória. Então as mutações são sempre aleatórias. Você nunca... Difícil perceber de uma geração para outra alguma mudança. Mas ao longo de milhões de anos, algumas dessas mutações vão ser mais... vão tornar aquela espécie mais apta a sobreviver. Então elas vão se reproduzir mais e vão ter mais indivíduos com aquela mutação. Então no caso dos X-Men, para ter algum efeito benéfico assim daquele nível, levaria milhões de gerações e teria aquelas habilidades deles teriam que ser bem essenciais para a sobrevivência deles. E nenhuma daquelas habilidades é essencial mesmo. O do Wolverine o poder de cura. Exatamente. Eu tava... É a única coisa que existe, né, na natureza mesmo, né, que é a regeneração. Eu li muito tempo atrás, uma matéria que saiu na Super Interessante falando exatamente da ciência dos X-Men. Você ia citar isso aí, né? Transmimento de sensação, eu sou mutante. Ele leu a mente dele. É porque eu sou careca e tenho poderes. É mais fácil, né? O cabelo não impede. O cabelo não atrapalha a condução da energia. Aí eu não lembro quem que escreveu uma matéria, mas falou que o Wolverine, no caso do Ferramenterini, ele teria que comer pra caramba. Ele teria que estar sempre se alimentando, devido ao fator de cura dele, né? Ele se regenera mais rápido do que um ser humano.
além dos outros sentidos deles que são mais aguçados, né? Como o olfato, a visão, a audição. Então, por exemplo, se você conversasse perto dele, ele ia ter uma tremenda dor de cabeça ou um tímpano dele ia estourar. O que falou isso. E seria, no caso específico do ferramenteiro, seria possível isso? A parte de cura dele, que sempre tá comendo, faz sentido. Porque a pele, a carne que vai regenerar lá tem que vir de algum lugar. Então, realmente, ele sempre que ele se machucasse, ele provavelmente ia sentir muita fome. A parte dos sentidos, eu assim, não sou especialista nessa área, mas acho que faz sentido porque, bom, tem animais com olfato super aguçado, com visão e tal, então combinando, sei lá, fazendo um cara transgênico, tentando pegar as qualidades desses animais para aguçar os sentidos, acho que seria mais possível, sim. Então o Wolverine é o único herói que é possível se ter no planeta Terra, tá vendo? Tirando as garras de Adamantium. Tirando que os ossos deles são de metal, né? Indestrutível. É impossível aquilo, né? Revestiu um esqueleto humano com metal. Ele ia pesar 400 quilos, né? O Wolverine. É impossível, não é, mas ele ia virar uma estátua, né? Ele não ia ter cartilagem, não ia ter medula, não ia ter nada disso. Essa matéria que o Rodney citou aí, da super interessante, ela tinha duas coisas legais, assim. Que pro Ciclope existir, a cabeça dele tinha que ser do tamanho de uma sala, de 30 metros quadrados no mínimo. E outra, que é a mais foda de todas, pro Magneto, se o Magneto existisse, e quando ele fosse levantar um navio, por exemplo, como ele levanta todo dia de manhã, um navio de guerra no mar, ele ia colar no navio igual um imã cola na geladeira, né? A geladeira não cola. É verdade, tem essa parte também. Aquela coisa assim, né? Porque a massa do navio é maior que a dele, seria isso? Exatamente. O navio que ia atrair ele, não era ele que ia atrair o navio. Ele ia ficar joga uma geladeira e um imã perto um do outro e vê qual que vai pra perto do qual, né? Mas se você amarrar bem o imã, ele atrai. Quanto ao Magneto, acho que poderia ter uma outra explicação, que não é que ele é magnético, é que ele consegue controlar campos magnéticos externos. Então ele cria um campo magnético lá perto do navio e o navio vai levantar. Olha só. Que ele direciona, é mais ou menos como esse lance dos supercondutores, né? Que você consegue direcionar o campo magnético, né? E fazer, digamos, alguma coisa se movimentar usando o campo magnético, seria isso? Isso, seria alguma coisa assim. Então ele cria os campos magnéticos lá, mas ele mesmo não é magnético. Agora, como que ele cria, aí já é outra história. Aí, ó, tá vendo? Porra. Ao mesmo tempo que a gente salva o Magneto numa coisa, a gente precisa lembrar que uma história ele ameaçou inverter a polaridade da Terra, né? Dá pra criar um campo magnético a esse nível, Paulo? Dá sim. Quer dizer, considerando o poder dele, dá. Mas engraçado que uma vez eu vi um cientista falando isso, que ele falou assim, que se invertesse o magnetismo da Terra, você não teria praticamente, tirando, né, uma mudança das bússolas, você não teria praticamente um efeito catastrófico nenhum no planeta, né? Isso é verdade? Na verdade, o campo magnético da Terra, ele tem um ciclo em que ele sempre muda. Vários, assim, milhares de anos para isso acontecer. Então, cada X anos, eu não lembro exatamente o número agora. Cada X anos ele inverte. Bom, e o planeta continua aí de boa, né? Tipo, grande plano de merda, né? Eu vou, pra conquistar o mundo, eu vou inverter essa bússola. E todas as bússolas vão deixar de funcionar. Imagina, não, mas vocês têm que causar o caos. O tanto de escoteiro que foi perdido pelo mundo, sabe? Tipo, acabou os escoteiros. Na verdade, era só você trocar o norte pelo sul, você ia continuar. Tem alguns pássaros também que iam ficar desorientados, mas fora isso. Paulo, e o Xavier e a ideia de telecinese, telepatia, tem algum fundamento isso? Isso não tem, assim, nada que chegue perto, assim, pra poder explicar. Realmente. Não sei se a parte de telepatia. A parte de telepatia até que tem, assim, algum sentido, mas não no nível dele. Porque o nosso cérebro funciona com impulsos elétricos e tudo mais. Eu entendi, assim, mas só uma pergunta que você falou agora, Curto, da telepatia, eu lembrei do professor Xavier, lembrei dos X-Men, e uma coisa que sempre me intrigou
que era o meu sonho, era ter o poder do teleporte, cara. Isso é possível, o teleporte? Tipo, você sumir e aparecer num outro lugar? Não vou dizer que é impossível. Meu Deus, pode isso. Mas é improvável, porque já tem... aí, né? Pega a caneta aí, galera, vamos anotar. Anota aí, gente. Transportar... Junta 2 xícaras de... dentro do vestiário das meninas. Cuidado com as moscas. Mas continua, Paulo. É possível? Existem experimentos que já fizeram com partículas, assim, minúsculas, não sei se foi com um elétron, alguma coisa assim, que eles conseguiram transportar um elétron de um lugar para outro. Só que, na verdade, é uma interpretação meio diferente, que não é que aquele elétron foi transportado. É que a informação que constrói aquele elétron foi transportada para outro lugar. Então você criou o mesmo elétron que estava naquele lugar antes. Outro elétron de lá assume a mesma característica desse que desapareceu aqui, na verdade. Na verdade, foi transformado, foi transportado. Ele foi destruído. Foi a informação. Ele foi destruído de um lado e reconstruído de um outro. Mais ou menos isso. Ah, entendi. Então não é que a pessoa possa ser teletransportada, mas o transplante de cérebro do Chapolin é possível. Só voltando, deixa eu... Uma questão do teletransporte. Você já viu o Jornada nas Estrelas, né, Paulo? Então, eles têm esse princípio do teletransporte, né? E no filme, essa nova versão, eles até explicam isso, né? Quer dizer, a máquina, ela desconstrói você, né? Separa você em todos os átomos do seu corpo, e aí transmite ele através de um feixe de energia, e aí lá embaixo o computador reconstitui você. Digamos que isso, tipo Fantástica Fábrica de Chocolate também. Digamos que seja possível, certo, Paulo? Você vai desconstruir os elétrons, né? Separar as moléculas todas e depois fazer uma carga elétrica, sei lá, fazer elas juntar de novo. Mas aí eu te pergunto, quando você me destrói, eu morro, certo? Certo. Você me destruiu, você separou todos os átomos do meu corpo, né? Aí depois você reconstrói. Você não tá me reconstruindo, você tá reconstruindo um outro ser igual a mim, com os mesmos átomos que eu tinha, certo? Certo. Em teoria. E digamos assim, o que não é matéria, digamos, o que estava dentro do meu cérebro, a informação, as memórias. Sei lá, eles iam recriar uma pessoa adulta com o cérebro zerado, quer dizer, sem nada dentro. Seria isso, não seria? Pela teoria. Seria. E o computador teria que, sei lá, baixar as memórias do cara. Software. Tinha que baixar o software de novo. Mas é que tá, não baixasse as minhas, viu? As memórias que estão dentro do computador, teria como mapear isso? Existe algum processo, sei lá, físico que preveja isso? Acho que não, né? Ainda não. É um campo que tá desenvolvendo bem rápido, mas assim, para mapear memórias assim, é algo tá bem longe ainda, mas é possível, sim. Olha só. Mas também o computador, pra desconstruir um corpo humano inteiro, teria que ser do tamanho do planeta, né, cara? 3 semanas, né, pra você. Seria átomo por átomo, saber a posição deles todos e depois botar. Como é que fica a alma aí nisso aí? O Algures, o que mais você quer perguntar pro Paulo? Tem o Lanterna Verde, né? Esse eu acho que é o mais. Um dos mais. Fisicamente ele pode ser gay. Não, a ideia, pelo menos mais moderna, vamos dizer assim, do Lanterna Verde é que ele possui um anel que é uma espécie de inteligência artificial, assim, né? E que contém e que converte a energia da força de vontade de todos os seres do universo. Aliás, converte a força de vontade de todos os seres do universo em energia. E a partir dessa energia ele consegue criar construtos, formas sólidas, né? Vamos dizer assim, o que eles chamam de luz sólida, né? Aí eu queria saber, assim, o que disso que dá pra dizer que isso até dá pra pensar, ou que não tem nada a ver, assim. A parte de reunir a energia dos seres do universo e tal, isso daí não tem como engolir mesmo. mas digamos que ele tem uma quantidade de energia assim, muito grande à disposição dele, é possível criar matéria a partir de energia. Então tem aquela equação famosa lá do Einstein, E igual a mc ao quadrado. Então relaciona energia com massa. Então você pode ou
destruir algo que tem massa e criar energia, ou destruir energia e criar algo que tem massa. Então é tudo mais ou menos... Tudo no fundo é a mesma coisa. Seria possível criar o sabre de luz do Star Wars. O sabre de luz é outra coisa que a gente pode comentar daqui a pouco, então. Só que a proporção, dando um pouquinho de sequência rapidinho, só que o problema também é a proporção, né? Porque, tipo assim, você precisaria de uma quantidade enorme de energia para fazer um pouquinho de matéria, e precisa só de um pouquinho de matéria para fazer puta energia, né? Por exemplo, a energia de uma bomba nuclear. É uma energia enorme. Assim, é quase inimaginável, mas ela está relacionada ali com alguns átomos que foram divididos. Com a energia de uma bomba atômica, o Lanterna Verde conseguiria fazer um átomo de matéria. Algo nessa escala, mais ou menos. Pô, foda pra caralho esse Abel. Pois é, né? Foi demais. Não, só uma pergunta pro Paulo. Paulo, esse conceito de luz sólida existe, né? Ou não? É o laser, né? O laser não é uma espécie de luz concentrada? É concentrada sim, mas sólida aí já é mais difícil de dizer. Mas o que acontece é que a luz, ela consegue interagir com a matéria, assim, se você pensar numa escala grande, consegue, por exemplo, mover matéria. Então, tem aqueles projetos de naves espaciais que funcionam com uma vela, mesmo tipo barco, que são movidas com a luz solar. Então, é a luz que está empurrando aquela vela que vai fazer a nave se mover. Falando de luz sólida, seria mais nessa linha, assim. O sabre de luz é grande polêmica aí. E o que você vê de impossível no sabre de luz? Eu sei que tinha uma amiga minha até que participou de alguns podcasts que ela tava... ela era do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, até pra Priscila, né? Aí ela uma vez... O Conselho Jedi daqui de Minas. Aí também, eles têm uma lista, Roger. Não sei se você tava já nessa época que rolou uma discussão de se o sabre de luz poderia parar uma bala de um tiro normal, assim, de um policial. Eu lembro de uma discussão dessa, cara. A ideia era o seguinte, se um policial desse um tiro no Jedi, aí ele podia parar a bala, se o poderoso porco desse um tiro no Jedi com uma arma normal, ele poderia parar a bala com o sabre de luz dele? Pra responder essa pergunta, primeiro tem que considerar que tem algumas versões do sabre de luz. Então algumas é só a luz mesmo, em outras eu já ouvi dizer que seria plasma concentrado. Bom, pensando no plasma, eu acho que seria possível sim, porque o plasma ia acabar desintegrando a bala. E, bom, se fosse um plasma muito denso, também teria parar, assim, bater e parar mesmo, sem precisar desintegrar. Mas um plasma muito denso é um pouco mais difícil, já que ele se cria ali do nada, né? Então ele aperta o botãozinho no cabo do sabre e sobe lá o plasma. Aí tem, digamos, pro plasma parar de ser emitido, entende? Isso que eu tô querendo dizer. Digamos, você teria que criar, sei lá, um campo magnético que ia reter o plasma naquele formato de lâmina, digamos. Porque se você plasma, né? Se você fosse apertar e ele fosse gerar simplesmente um feixe de plasma, ele não ia parar, né? Ele ia ser emitido como um raio, né? E não ia... o plasma, né? Na verdade, o que é o plasma? O plasma é um gás ionizado. Então, você, assim, pensando no sabre de luz como plasma, ele pega o ar que está ali perto dele e ioniza o ar, formando o plasma. Esse gás ionizado ele vai interagir muito fortemente com qualquer matéria. Então é isso que, sei lá, faria cortar as coisas e tudo mais. Mas ele não faria também um calor do caralho, assim? Não daria nem pra ficar perto, por exemplo? O plasma não é necessariamente quente, mas ele acaba esquentando a matéria que está perto. Então
sei lá, vamos pensar assim que na verdade sobe um filamento ali do cabo, que é ele que vai criar o plasma em volta dele. Então, bom, seria uma tensão elétrica ali gigantesca que vai ionizar o ar ali em volta. Como o gás ali está ionizado, ele vai... as moléculas do gás estão se movendo o tempo todo. E esse movimento ia acabar, quando eles estão ionizados, eles vão ter mais energia nesse movimento. E ia acabar colidindo com o ar em volta que não está ionizado e ia transmitir essa energia em forma de calor mesmo. Então ia acabar esquentando mesmo tudo em volta. Mas você tá falando só do plasma, se fosse de luz, impossível. Na verdade é mais possível, eu acho. Bom, como eu comentei antes, existe um laser industrial capaz de cortar rastro e tudo mais. Então nesse sentido seria possível, só que não daquele tamanhinho pequeno. O cabo teria que ser bem maior. Mas é possível. Mas não fazia o barulho, né? Não. Mas e aí nesse caso, Paulo, como que você limitaria o tamanho do feixe, entende? Então, esse é o ponto interessante, que existe uma classe de feixe de luz que se chama feixes, resistentes à difração. Então eles têm essa propriedade que eles não difratam, ou seja, eles não... se passa eles por uma fenda, eles não vão se espalhar. Uma das consequências dessa propriedade é que você pode projetar um feixe para ter um fim, ele não precisa continuar para sempre, ele se propaga retinho em uma certa distância e depois de uma certa distância ele simplesmente acaba, não tem mais nada depois disso. Existem vários dispositivos assim, que existe hoje em indústria, em laboratórios e tal, que usam esse tipo de feixe, só que não chega a ser 1 metro de comprimento, no máximo alguns centímetros, assim, bem pouquinho mesmo. Seria um canivete de luz, poderia, assim, né? Só que com um cabo de 15 metros. Corta essa! Mas, Paulo, seria possível criar um reator pequeno para poder produzir esse tipo de luz, assim, sólida? Reator derreter? Igual do Homem de Ferro? Não, reator arc, né? O que o Homem de Ferro fez lá, aquele reator dele, ele conseguiu fazer a fusão nuclear a frio, que é uma coisa que, assim, é o sonho de qualquer cientista nuclear. Então é possível, só que é uma coisa que tá meio longe ainda a gente conseguir aqui. Nada, bobo, liga pro Stark lá e te ensina. Uma coisa que eu acho também que é meio... Porque eu acho que aquele princípio do reator do Homem de Ferro é um princípio que é impossível na física, que é do moto perpétuo, né? Quer dizer, algo que gere a energia que mantenha ele funcionando e tipo, ele mesmo gerar a energia que mantém ele funcionando e ainda um excedente de energia que vá abastecer alguma coisa, né? Eu acho que se for falar assim de uma maneira mais realista, ele teria que estar trocando o reator de tempos em tempos. Mas assim, a quantidade de energia que um reator daquele, se existisse, seria capaz de gerar é bem alta, assim, realmente, sei lá, vamos dizer que ele precisaria trocar uma vez a cada 10 anos, não sei, depende do quanto ele for usar a armadura. Agora, só voltando ao Homem de Ferro, a questão, por exemplo, ele cria uma armadura, certo? Certo. E aí ele tá lá dentro. E aí, segundo ele, essa armadura protege ele. Mas, por exemplo, ele leva um tiro de canhão, né? E aí diz, não, mas a armadura protege ele. Exatamente. A inércia do tiro, assim, apesar de, digamos que você tenha a armadura impenetrável, feita de um material que seja impenetrável. O impacto da bala, assim, iria matar o cara lá dentro, não iria? Ia jogar ele pra longe. A não ser que toda a armadura tenha, sei lá, um controle... eletromecânico, vamos dizer assim, que mantém ela rígida, não importa o que aconteça. Então, se ele, sei lá, se apoiasse do jeito certo, acho que talvez poderia até conseguir segurá-la. Ou se ela fosse feita do material do escudo do Capitão América. Ela teria que ir pra algum lugar, no caso, né? Digamos que as camadas da armadura teriam que ter, sei lá, algum material refratário ali para impedir que esse impacto chegasse nas camadas mais profundas até o corpo da pessoa, seria isso? O lado do material e também tem um circuito lá que vai controlar o movimento, a rigidez
Não é rigidez, não. Ou, por exemplo, se ele... Vamos dizer que ele vai tentar segurar a bala do canhão com a mão. Então, a armadura tem todo o circuito lá que faz a armadura se mover. Ele vai travar a armadura naquela posição. Então, a bala de canhão pode bater ali, que toda essa energia vai acabar sendo dissipada no circuito que está fazendo a armadura ficar travada naquela posição. Mas é bem improvável mesmo de conseguir alguma coisa nessa escala. O Corto, você tem uma pergunta pro Paulo? Tenho. Tem alguma plausibilidade no fato do Dr. Bruce Banner ser bombardeado por raios gama e virar um monstro gigante verde? Boa pergunta. Sem câncer. Bom, eu acho que ele é o câncer. Pra ele aumentar de tamanho, ele precisa ganhar massa, né? Essa massa tem que vir de algum lugar. Células loucas se reproduzindo. Os raios gama, ele pode, tanto raio-x também, mesmo ultravioleta do sol, ele pode interagir com o nosso DNA e mudar ele. Então até que é possível, mas assim, não ia ser imediato. Ele ia ter que, assim, ele ia sentir muita fome, ia ter que comer muito para poder crescer daquele jeito. Ia levar 3 semanas. Ele não ia voltar ao normal, ele... né? Não, a minha birra maior com essas criaturas e personagens de história de super-herói e tudo mais é que todo mundo volta ao normal depois. Isso não é possível, né? Não seria mesmo. Aquela matéria que transformou o Bruce Banner, que tem, sei lá, 60 quilos num monstro de meia tonelada, quando ele se destransforma, aquela matéria teria que ir pra algum lugar. Ela não evaporar, digamos. Isso de mudança de corpo me leva a uma outra questão também, que é uma coisa muito comum nos quadrinhos, é o transmorfo, né? Que é a capacidade de mudar de forma, né? Não é que nem um camaleão que se camufla, é realmente mudar a estrutura celular mesmo, né? Tipo, uma pessoa que consegue se transformar num leopardo, numa aranha, num gorila. Em X-Men 2, a Mística passa por debaixo da porta, né? Pra fresta, embaixo da porta. Tinha isso? Não, tem isso não. Tá viajando. Tem sim, não. Uma cena que ela vai invadir uma sala pra salvar alguém, ela passa por debaixo da porta. Que só ele viu. Ela sai deslizando e a porta fecha logo depois que ela passa, na verdade. Tá tipo Indiana Jones. É um chapado. A questão da mudança de estrutura molecular, isso é uma coisa que totalmente por fora, eu acho, né? Não tem sentido nenhum. Não tem nenhum, quer dizer, eu sei que tu é físico e tal, mas acho que não tem nenhum análogo na natureza próximo disso, né? Só de algum animal que vira, que de macho se transforma em fêmea, deve ter alguma coisa Não, mas você vê, por exemplo, um acidente em Chernobyl, nascia cabra com 5 pernas, essas coisas, assim. Mas ela nascia assim, não mudava. Não é que ela nasceu normal e depois cresceu a perna, na verdade ela já nascia errada. Tem algum filme que tudo que a gente viu aqui não é impossível, assim. Tem alguma ficção científica que você olhou, ou algum super-herói, alguma outra coisa no cinema, um desenho animado que você olhou e falou, porra, isso aí é possível? Olha, não tô lembrado, não. Tudo mentira, né? Por isso que se chama ficção científica, né? É uma coisa que não existe. Se existisse, seria realidade. Não... vem cá, De Volta pro Futuro sempre me deixou intrigado com uma coisa que todo mundo fala que não é erro, mas eu cismo que é erro. Que você viu os filmes? Vi. Você lembra do segundo filme? Quando o Biff tinha voltado pro passado e criou uma realidade paralela. Onde ele era rico, o pai do Marty tinha morrido. Aí o Marty e o Dr. Brown deixam o cachorro e a namorada do Marty nesse mundo paralelo, voltam pro passado, consertam ele e voltam pro mundo normal. Na minha visão, já que a mudança do tempo criou universos paralelos, era pro cachorro e pra namorada do Marty estarem nesse mundo paralelo que deixou de existir, mas automaticamente eles voltaram pro mundo normal, sem fazer a viagem. Eu achei isso muito estranho. Assim, é que quando você fala de viagem no tempo, assim, tem muitos paradoxos e coisas assim que pode ser considerado erro, pode ser considerado certo, assim, sempre pode ter uma justificativa. Então nesse caso eu acho que tem sentido eles ter voltado à realidade normal mesmo não tendo feito a viagem, porque você mudou de linha ali do tempo. Então, eles zeraram, né? Pra todos os efeitos é como se não tivesse havido a viagem, né?
sempre vai sobrar alguma coisa. Isso é outro paradoxo também. Falando nisso, o Super-Homem fazer a Terra voltar também é... Isso é melhor nem comentar, porque... Mas eu sempre quis saber, assim, não sei se você saberia dizer um efeito significativo de realmente girar a Terra ao contrário. Eu sei que não voltaria no tempo, mas o que aconteceria se a Terra girasse ao contrário? Teria algum efeito físico significativo, sei lá? Teria primeiro porque, voltando àquela história das placas tectônicas lá, a inércia delas estavam girando para um lado e ia acabar colapsando tudo mesmo. Eu acho que isso ia depender muito da velocidade com que a rotação fosse invertida. Se elas fossem, digamos, gradativa, de ir parando aos pouquinhos e depois começasse a girar do lado contrário, acho que os efeitos seriam amenizados, né? Agora, se for assim, tipo o que o Superman fez, né? Dá uma freada na Terra e começa a girar pro lado. Cara, imagina a catástrofe que ia ser. Imagina, nossa, não consigo, só de pensar nos prédios, assim, o que ia acontecer? Não, ele ia destruir o mundo pra salvar a vida de uma pessoa. Exato. Ele ia salvar. Feia pra Dedéu, inclusive. Que nem tinha comido ainda. Brincadeira. Mas não tinha mesmo, não. É verdade. Galera, a gente tá terminando o podcast. Alguém tem a última pergunta pro Paulo? Cara, eu queria perguntar o que ele acha. Eu não sei se ele conhece o personagem Flash. Porque eu sempre achei o Flash um personagem assim meio difícil de entender e de explicar. Não sei, ele parece muito ligado nessa coisa de física, da velocidade dele, a força da aceleração. Uma pessoa pode se mover a velocidade da luz ou a velocidade do som, sei lá. Eu não sei, você conhece já viu alguma coisa do Flash? O que você acha dele? O Flash também é impossível não sei se falam que ele chega na velocidade da luz, mas é impossível qualquer corpo chegar à velocidade da luz. Mas considerando assim que ele fosse, sei lá, a velocidade do som, por exemplo, como você falou, de aceleração que ele ia ter que ter ali tá parado, aí de repente tá nessa velocidade, seria muito grande e o corpo dele não ia aguentar, né? Entendi, a resistência no caso. Ele ia entrar em combustão, né? Assim, na medida que ele corresse, assim. Ele tá querendo dizer assim, a constituição física do seu corpo. Você tá parado e um milésimo de segundo você passa pra velocidade do som, entende? Não precisa só... Tem os quadrinhos que, tanto com o Wally quanto o Bell, creio eu, o pessoal trabalha nisso, tipo, eles acabam se transformando em energia, tipo, eles deixam de ser humanos e viram energia. Isso também não é possível, né? Não. Transformar matéria em energia é até possível. Acho que o difícil é você fazer ele voltar ao normal depois, né? A velha história de voltar ao normal. É que na verdade o Flash, ele não. A super velocidade seria só um problema, né? Porque ele tem o problema da aceleração, no caso. Não é só super velocidade, teria que ter super aceleração também. Ele teria que ser um super capacidade de processamento do cérebro também, pra ele acompanhar tudo na velocidade que ele vai, cara. Imagina. Assim, sem falar que o que acontece na percepção dele é que muda a percepção de tempo, né? Quer dizer, não é que ele tá se movendo a uma grande velocidade, ele passa a ver tudo de um modo muito lento, né? Na verdade, ele vê o mundo parado. Então você imagina pra ele ir, sei lá, de Nova York até Los Angeles, enquanto pra nós foi instantâneo, pra ele demorou, sei lá, 3 meses. Ele correndo pra atravessar o mundo dos Estados Unidos. Tipo, a percepção dele de tempo ia ser como se ele estivesse caminhando normal, né? Correndo normal. Exatamente. Imagina o saco que é você viver assim. Tipo, o mundo todo parado e você, eu tenho que ir lá pra Los Angeles agora. Aí sai andando e 3 meses depois você chega lá e pras pessoas foi como se fosse um segundo, assim. Mas aproveitando o Flash aí, tem também uma outra questão a respeito do Flash, que uma das coisas que ele pode fazer com o superpoder dele é vibrar o corpo dele. Coça no ânus. De forma que ele consiga atravessar objetos sólidos. Ele consegue vibrar e fazer alguma coisa com as moléculas, que eu não lembro exatamente o que é, que permite que ele possa atravessar objetos sólidos. Tem alguma noção científica nisso? Não dá. Porque se ele alterasse a estrutura dele pra poder atravessar alguma coisa, ele não voltaria ao normal. Ele ia se desfazer inteiro. Não tem como. A gente tá aprendendo aqui que os filmes de terror são mais realistas que os de super-heróis. Tá certo. Mas galera, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu sei que a gente tem 1 milhão de perguntas a mais sobre. Na verdade, só tem um resumo só. Tudo que você foi perguntar é mentira. Não dá pra fazer. Então, eu primeiro
queria agradecer muito ao Paulo por ter participado aqui do podcast. Realmente, obrigado, Paulo, por aguentar esses nerds chatos enchendo seu saco aqui. Só uma última pergunta, Paulo, tem alguma possibilidade física do Change perder outra gravação? Fala aí, nerd chato, falou aí, ó. Enfim, Bazinga. Paulo, muito obrigado mesmo por ter participado, tá? Ter aguentado nossas perguntas, se o Flash consegue vibrar em alta velocidade. Ou não, assim, mas valeu, Paulo. Realmente, você quer deixar um recadinho final, algum site, alguma coisa que você queira falar? Bom, vou fazer uma recomendação. Série de ficção científica. Série que eu digo uma série de livros de ficção científica é um pouco menos conhecida assim que Star Wars, por exemplo. Se chama Duna. Se passa assim num futuro muito distante e tal. Todas as maluquices que tem naquilo lá não é tudo tão plausível assim, perfeitamente possível, mas é um pouco mais dentro da realidade. Pô, Duna, mais algum que você recomenda? Bom, tem uma série de TV que passa no canal Sci-Fi, se não me engano, que se chama Eureka, ou Eureka. É bem absurdo, assim, tem coisas bem ridículas também, mas é engraçadinho, vale a pena ver. Pra quem gosta desse tipo de coisa. Beleza. E, galera, mais uma pergunta pro Paulo? Não, né? Porque eu não vou deixar ninguém perguntar, porque já chegou o final. Paulo, valeu mesmo, tá bom? Beleza, valeu pelo convite aí. De nada, quando o podcast estiver no ar, a gente vai passar o link pra você. Beleza. Tem de não perder a gravação. Se eu não perder a gravação. Mentira, não perdi não. E agora, vamos para a leitura dos comentários. Sim, leitura de comentários, vai, porco, vai. Eu? Tá parecendo um pastor. Esse cara lá. Pastor metralhadora. Seu Miyagi, Daniel-san, Daniel-san. Vai. O Marcos Paulo Luiz diz: enquanto todos os outros sites estão explodindo, entre parênteses, em BH, com notícias da Comic Con, o MD nada. Vou voltar pro Ovolete agora. Beijos. Então vai pra lá e... Marcos Paulo Luiz, beijos. Como diria... Eu quis selecionar esse aí. Como diria Malandrox, enfia uma dentadura no cu e vai sorrindo. O Super Underline Man colocou aqui: o John Bryan tá por baixo mesmo. O podcast perdido, que foi da semana passada, teve mais comentários que esse. Fudeu pro John Bryan. Pra fechar aqui, o último do podcast, o tio Android colocou aqui, revelando da série O Seu Passado Te Condena. Eu ia ler, cara, esse... Não, eu vou deixar, tem mais beleza. significado. É meu amigo, cara. Então, no post sobre o Dia Mundial do Rock... Coça no ânus. Você consegue me pegar uma galinha, Rock? Vem, Rock. O Bruno Valério colocou aqui. Eu achei engraçado, bicho, a quantidade de posts que teve dizendo essa mesma coisa que eu vou ler agora. Leitor do MDM é igual uma ex-namorada que eu tinha, sabe? Tipo, você ligar, se você não liga pra ela... Igual em que sentido, Porque eu vou dizer, que essa ex-namorada minha, se você não ligava pra ela, ela ficava puta. Tipo, você não me liga, não sei o que, não me liga, não sei o que. Aí se você ligasse, ela falava assim, aposto que você ligou, só pra perguntar o que eu tô fazendo e pra depois eu não poder falar que você não liga. É tipo isso. Você nunca vai ganhar, né, cara? Nunca vai ganhar. Aí o Bruno Valério disse o seguinte: podem falar. O post do Dia do Rock. Podem falar. Este post foi só para os leitores terem algo para ouvir, já que hoje não vai ter podcast, né? E ele teve 9 likes. 9 likes. O bicho são tudo umas vagabundas largadas na esquina. Nossa, que racinha desgraçada. Calma. Vamos lá. Calma, sua piranha. O Bruno, outrora conhecido como Drag Vader, colocou aqui, hahaha, maioria escolhendo as mais famosas de cada banda. Problema algum, só aposto que muitos nunca ouviram um álbum inteiro das bandas citadas. Outros defecando como dizer que o Wildland é viado ou usando o tosco termo metaleiro, só por outro não gostar de Stones, como se fosse obrigatório. Eu curto Stones, antes que alguém venha falar merda. Só a nata da nação roqueira aqui, tudo entendido, hein? Aí, isso foi o Bruno, né? O Bruno Henrique respondeu. O Bruno Henrique, esse é o bonde do Joselito Mulheris, respondeu:
Também olha o nome do retardado. Esperar o quê, né? Concordo. Bruno aqui. Mas eu acho que ele tava falando dos comentários e não do que a gente não, ele tava falando dos comentários. Eu saquei. Até porque nós não falamos que ninguém era viado, apesar de poder, né? Mas enfim. E aí teve um comentário aqui do Willy E. Coyote. Muito bom esse nick. Ele disse o seguinte: acho divertido quando o MDM tenta falar sobre o que não entende. Sim, o MDM, sobretudo Change, já demonstrou diversas vezes possuir um conhecimento musical limitadíssimo. Porra, a pergunta é: qual é a sua música preferida do bom e velho rock and roll? Possibilitando a escolha de qualquer monstro sagrado, e os caras me vêm com Strokes e Staple Temple Pilots. São bandas legais. São bandas legais, mas a música preferida, porra, porco, o Rezney tudo bem, todo mundo sabe que ele é um fanfarrão, mas de você eu esperava mais. Aí eu fico desgraçado da minha cabeça, puto da minha cara. Agora eu fico puto da cara. Eu fico embucetado com um negócio desse, que é o cara vir dizer qual que é a minha música preferida. Eu não tô comendo esse viado. Ele não é minha nega. Pra vir falar qual que é a minha música preferida. Então, concorrendo ao gratuito da semana, eu respondi pra ele com toda a educação que a mamãe me deu. Tem razão, Coyote. Vacilei e não entendi direito a proposta do post. Era pra eu falar da sua música preferida, seu viado. Eu me besteira falando da minha. Pois é a minha. Aí o pederasta ainda vem reclamar. Já tava esperando a trollada, normal. Se eu tivesse falado que concorda, minha opinião valeria. Valeria no cu das... Deixa pra lá. Que isso? Que isso? Se não gostou, engula! Vai, Ranevo Cave. Sobre o podcast que nós fizemos. Pode ver. Oi. Imita o Cid Moreira aí, cara. Olha só, MDM. Boa noite. É fantástico. É o Cid Moreira do final do episódio. Esse Cid Moreira do Rodney fuma uma maconha arregaçada. Velho. É do Pernalonga. Inclusive, eu e um amigo meu, nós estamos querendo fazer um áudio do Cid Moreira ensinando o Silvio Santos a fumar maconha, cara. Porra, grava aí, cara. Nós vamos fazer esse áudio e vamos botar um dia aí. O tio Android, sobre o podcast do Brian, falando assim... Não, cara, eu vou ler esse. É que eu não vou ler nenhum, porra. Todo mundo escolheu o que eu ler. É que o réu dono do MDM. Sobre o podcast do Sasquatch Cavaleira. Podcast foda, já ouvi 3 vezes. Obrigado, réu, por não colocar o corto e não deixar o Change participar. O Beto Magno, sobre o post do corto da locadora do Ultra, A Maldição do Lobisomem. O Beto Magno fala o seguinte: um dos comentários sobre o filme no YouTube. Muito bom, e eu moro na cidade metropolitana de Curitiba, chamada Araucária, e dizem que tem um lobisomem. Ele não põe vírgula não, né? Dizem que tem um lobisomem, tem até cartazes de procurado vivo ou morto, e toda noite de lua cheia morre alguém e escuto ruivados. Ruivado, tipo, várias pessoas ruivas gritando assim, né? Não, peraí. Tem um slide aqui depois. Aí ele fala assim, 1 mês atrás, Aí o Guilherme Martins vira pra ele e fala assim, ruivados? Seria o quê? Um lobisomem ruivando? Eu tava zoando, porra. Relato, ruivando. Mas existem relatos em cidades perto do mato de gente que viu lobisomem. E lobisomem de Araucária. Outro cara que não acentua. É uma daquelas coisas que ninguém nunca tem prova, mas a história é que não falta. É igual Highlander, velho. Você já ouviu falar, mas ninguém nunca viu, né? É verdade. Mas você não é mais aí de Minas? Você nunca viu essa história de lobisomem, não? Eu não. Cara, aqui no Rio tem uma cidade tipo Maricá, o pessoal vive falando que já conheceu alguém que viu lobisomem. Tem sempre o primo gay que viu lobisomem. Mas é porque o Tony Ramos circula muito por aí, né? Ou o Bugman, né? Ou o Bugman. Bugman sem camisa na praia. Lembra do chupacabra. Segundo o Bugman, ele tem o corpo peludo desde os 11 anos de idade. Ele é um Foxman. Durmam com isso agora. Só nasceu o cabelo na cabeça, né? Só na cabeça. Bugman é o garoto do futuro. O Bugman é um lobisomem do cruzamento com Pincher? Tipo, é um lobisomem Eu queria
Vou mandar uma foto pra vocês aí, ó. Pincherizomem. Tem um lobisomem Yorkshire. Vocês conhecem o lobisomem Yorkshire? Pincherizomem. Pincherizomem. Aliás, Chihuahuazomem. A gente podia ter perguntado pro Paulo, né, o que acontece com os pelos do lobisomem depois que volta ao normal. Meu Deus, peraí, isso é sério, Roger? Clark crente. Sério, velho, é sério. Isso aí tá rolando no Candidato do Facebook. PDT. Caraca, que sensacional. Olha isso, velho, que coisa linda. Tá bom, mas prosseguindo. Não, eu acabei, não tem mais nada, todo mundo deu o que eu queria. Tá bom. Porto, seus comentários. Pra começar, eu podia indicar um capivara humana no post sobre o aniversário do rock. O senhor excelentíssimo Paulo Denilson Ai, meu se Deus. deu o trabalho de digitar o seguinte: porco não devia estar nesse post, pois rock é música de branco. Ah, não, eu achei que ele tava zoando. Sabe? Cara, é um comentário tão absurdo que pra mim ele tá zoando, sabe? Pois é, o Jonathan caindo na zoeira. O Jonathan respondeu pra ele. É transparente. Calma, o Jonathan O Richard é branco. O Jonathan respondeu assim: esse comentário deve ser genial, porque é o comentário equilíbrio perfeito entre achar que o cara está trolando magistralmente ou realmente está falando merda. É difícil decidir. Mas como é o Paulo Denilson, eu acho que ele realmente acha isso. Como é leitor do MDM, eu acho que tá falando merda mesmo. Como ele é português, né? Ele foi rompido pelo réu. Eu nem comentei, sabe? Eu me a minha giromba atravessa o oceano e vai romper lá em Portugal, né? Como nós aprendemos no podcast, ela foi desmaterializada e reconstruída lá. Destruída, né? Ela foi destruída e reconstruída no rabo dele, depois destruindo o rabo dele. Reconstruída. Então toda vez que eu teleporto, eu ganho uma giromba nova, é isso? Vai, chega de papo de giromba, vai. Não gosta mais? Não gosta mais, né? Vai, que a gente sai. Tô numa fase hétero agora. Mas é por pouco tempo. Caralho, que isso? Mata, pega. É lobisomem. É tiro. Eu ensinei Jabula a atirar. Meu cachorro. Imagina o cachorro com a pistola na boca. Vira o Zé da família Buscapé, né? Vai. Então, no post do réu, que ele falou, ele mostrou todas as críticas praticamente unânimes, falando que The Dark Knight Rises era um filme fodão, que era muito melhor que Os Vingadores. Ah, claro. E aí, no final ele mandou um chupa barbecos e os caras todos caíram na pilha, né? É óbvio, né? Puta que pariu, é impressionante, cara. E, obviamente, o pior marvequinho de todos, que é o Ser Jones Cast, já tentou refutar tudo. Escreveu vários comentários refutando, né? Ele pegava trechos dizendo que os filmes do Nolan fizeram da Warner uma espécie de farol. Sendo que ele tava falando dos filmes de super-herói em geral, né? E o cara achando que era só do Nolan. Tipo assim, farol porque estão em uma ilha chamada Nolan, isolados sem nem mais um cais para ancorar um barquinho. Uma ilha vulcânica prestes a entrar em erupção, uma vez que o Nolan dá Deus. Quando o cara faz poesia barata pra criticar um post nosso, você vê que tá faltando alguma coisa, alguma parte anatômica feminina na vida desse cidadão. Pois é, eu acho que tá mesmo, porque depois a Maria Gasparetto... que esse cara viu foi a buceta da mãe dele, quando ele saiu lá de dentro. Nem isso, deve ter sido cesárea. Tanto é que depois a Maria Gasparetto... que é pra não passar perto. Tanto é que depois a Mariane Gasparetto apareceu comentando nos comentários o fake do Bugman, né? E o Sergione já foi logo falar com ela: olha quem está aqui tem marcado que dia 16 é seu aniversário, ou me enganaram? Se sim, meus parabéns, minha Lindja. Felicidades, príncipa. Beijos, aí fez coraçãozinho. Seus presentes são muitos, mas ainda não tenho seu endereço para ir pessoalmente os entregar. Então a teoria de vocês está correta. Tá, ok. Mais comentários? Que teoria? Não, de que ele faz falta, entendeu? Ah, tá. Ele tá tentando se... com o Bugman, né? Imagina ele levando o espartilho de presente e chega lá é o Bugman. Imagina o Bugman peludo de espartilho, Change. Ah, não, cara! Caralho! Dançando polidense. Não, chega. Pra você, a noite toda. Enfim. Vai, Hel, aproveita aí, vai. Comentário do tio Android no podcast do Brime. Ele fala o seguinte: lembro quando o Byrne deu uma entrevista falando que cobrava $120 por página. Na época, 1997, R$1 valia $1. E eu trabalhava com o réu, estávamos fazendo um trampo para a Secretaria de Serviços Urbanos. Isso é verdade, estava fazendo uma cartilha para eles. Quando o cara perguntou o nosso preço por página, o réu disse R$150, é o preço do mercado. O cara aceitou, o cara pagou e saiu chamando o Byrne de merdão, porque nossa página valia mais que a dele. Perdeu o velho Banguela. Isso foi verdade mesmo, cara. A gente
E por um serviço a gente recebeu mais por parte do que o John Bryan ganhava na época, tá vendo? Seu merda. Aí, ó, a galera fala, ai, melhor então. Já fiz melhor que o John Bryan, tá? Seus merdas. Por isso que tá aí banguela, sem dedo na boca. O comentário do Sir Johnny's Cast. Ele fala. Mas isso é legal. Mas isso é legal. Os caras do baile do Feira da Fruta foram entrevistados no Omelete. Aí ele fala assim: aí ele pega um pedaço, né? Os caras explicam. O baile dos enxutos era um baile de viados, onde só tinha viados. Hoje é o Gala Gay do Rio. Aí ele fala: coincidências, né? Porque a gente tem um site aí do baile dos enxutos, né? Que é bem parecido com o conceito do baile, né? Só de viados e tal. Não, o pior é que o pessoal tava comendo algum tirando post o aí. Creed, o resto lá é tudo viado. Tirando o Creed. Não, tinha algum post aí. O pessoal falou que BDE, de Baile dos Enxutos, na verdade significa blog das empreguetes. Ai, meu Deus. O Godolkin, o Palmas para minha banda chocolate sensual, ele fala assim, que ele comentou antes que o Homem de Ferro com a armadura extreme estava parecendo que ele estava garoto propaganda do Galak. Parece que ele é feito de chocolate branco. Aí ele fala, o Galak aí que o pessoal meio que falou, Galak, que é isso, né? Ele fala, Galak nem é tão velho assim. A armadura tá com cor de geladeira velha. Pior que parece geladeira antiga. Geladeira da minha avó. Encardida, né, cara? Muito bom. Porra, mas Galak ainda fabrica, caralho. O que? De geladeira daquela cor? Não, Galak. Tá. É um picolé, não é? Não, vem na caixa de chocolate da Garoto lá, de bombom, vem aí do Galak. Garoto. Não compra da Nestlé. O John Shaft, ele fala assim, no podcast, no post do Hellboy, o Del Toro tá querendo fazer o Hellboy 3 por causa das criancinhas. Uhum. O John Shaft fala assim, o Neil Gaiman vai adorar essa notícia. Finalmente o Del Toro vai fazer um filme infantil, né, entre aspas, pois segundo ele o Labirinto do Fauno é o tipo de filme que ele assistiria ou levaria o filho para assistir. Não lembro direito. Porque no final do Labirinto do Fauno é típico de filmes de criança. A menininha não morre, ela vai pro mundo das fadas. Aí, Quincas, o frustrado, ele fala assim, junto com o Rorschach e o garotinho do Radio Flyer. Que são, né, já instituições do MDM, né? Ó, gente, o Rorschach, a Ofélia e o garotinho do Radio Fly morreram, viu? Todos eles morreram, tá? Não tente se enganar, seus merdas. Pô, mas no final do Labirinto do Fauno não aparece Jesus? A garotinha não encontra Jesus? Que isso, aparece uma porra de uma poça de sangue, a menina caída em cima. Não, mas ela vai mesmo ela encontra Jesus, cara, Nossa Senhora. Assim. Não, cara, é o mundo das fadas, é o rei e a rainha lá, a mãe dela, porra. Ah, tá. Das fadas. Meu Deus, Corjo, até hoje você não entendeu o final desse filme, né? Eu vi faz muito tempo, cara. Ah, tá bom. Mas pra guardar um filme que tem um coraçãozinho nas costas da tartaruga, esse viado lembra, né? Aí ele faz Esse era um clássico, ele faz, ele sonha, ele tem não sei o que, tem orgasmos múltiplos, mas não. Eu não entendo, te juro por Deus, eu não entendo. Vai tomar chá, porra. Calma, eu tô tomando aqui com pêssego hoje. Pêssego e gengibre. Gengibre. Oi, ó. Prossegue, Hel. O Emanuel Júnior fala assim, uma pergunta para esses sites entendidos em filmes sobre HQs. Para elogiar algo bem feito, tem que desmoralizar outro? Os Vingadores foi um filme ótimo, sim. Tá reclamando que nas críticas as pessoas ficam falando mal dos Vingadores. Aí o Optical 2 responde assim, é verdade, Manuel, falou tudo. Agora senta lá e fica quietinho que o Batman a gente já vai começar. O Superman fala assim, quero dizer que o Change perdeu 2 podcasts com a participação do Corto. Isso pra mim não é erro. Change, você acerta! Obrigado, finalmente alguém. O meu acerto falou que tá certo. E pra terminar, um comentário aqui do Twitter, do Chico do Couto. Ele fala assim, feliz dia nacional da capivara humana. E mandou essa imagem aqui pra gente. Pra vocês comprovarem. Human Capybara. Que no dia 15 de julho foi o dia do homem no Brasil e o dia da capivara. Caraca, que foda! Os dois é o dia da capivara humana. Dia da capivara, tem dia de tudo, né, cara? Que foda, cara. Acho que devia ter o dia do MDM, hein? É o dia da capivara, porra. É verdade. Não, esse é o dia dos leitores, porra. Enfim.
É muito bom. O dia da você não era leitor, não, né? Você não era leitor de redator, né? Era. Se fui, nem me lembro mais. Não, mas todos os MDMs são leitores, exceto o Bugman. Tá. Enfim. É leitor só dos posts dele. O Bugman é leitor dos posts dele. Leitor único, né? Ninguém lê aquela porcaria. Vamos lá. Real, mais comentários, cara? Não, só isso. Tá. O post, vou ler alguns comentários. O post da música do rock gerou muitos comentários, né? Então aí sempre tem aquele cara que se empolga e começa a falar um monte de coisa, né? Tipo, aí teve o Caligonismo, que falou aqui: música pra um domingo na madrugada. Aí botou uma música quando eu vou viajar, música quando estou no trabalho, música quando encontro a patroa. Aí chegou, agarrou meu pinto e que tá a música quando você dá a bunda, porra! Quando você dá o cu, que música que é quando ele dá o cu? Eu quero tio, eu quero tia. Cara, esse comentário foi sensacional. Mas comentários aqui, comentários do vídeo do YouTube, deu o Nerd Reverso cantando o Robot Unicorn Attack no karaokê. E o pessoal colocando assim: esse cara é viado, hein? Bichos, seus dois bichos. O Carlos Avedano comentou: nossa, acho muito bacana quando os casais, depois do matrimônio, ainda saem e conseguem fazer coisas divertidas juntos, como cantarem em restaurantes com karaokê. Parabéns a você e ao Change. O cara falou, JC ao Perro falou: Nerd Reverso, você não vem aqui pra caçar, né? Aqui o Ripper, Salvador da TV a Cabo, falou: essa foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Aí o WW Barros, o Anticorto, falou: o gato ou o Kiko? O Lauro Lira Guiar falou que o Nerd Reverso está gorda. Pior que ele usa essas camisetinhas baby look, né, cara? Sim, cara, ele era magro ainda, né? Sim, aí o falecido Ultra, ele veio pra cá, né? Essa sexta-feira passada. Aí ele falou: tô indo aí, que ele foi encontrar um cliente aqui. Falou: vamos sair todo mundo pra jantar, né? Aí fui eu, ele, o Nerd Reverso e o Bugman. Aí, cara, quando o Ultra viu o Nerd Reverso, que tá gordão, né? Ele falou: caralho, você tá muito gordo. Puta que pariu, tá mais gordo que eu. Tá mais gordo que o Bugman. Aí chegou: Change, manda ele emagrecer. Eu falei: como eu vou mandar ele emagrecer, cara? Eu achei que eu sou a mãe dele, por acaso. Aí ele ficou falando isso a noite inteira, assim. Aí a Lígia falou que o Lígia Galtarossa falou que o Nerd Reverso precisa fazer umas aulas de lamberóbica pra perder os quilinhos. Será que ele consegue entrar no shortinho? Não sei, tinha que chamar o... Nossa, pelo amor de Deus. Visão do Inferno. Bicho, tem uma hora que ele vai mandar um beijo pra câmera, que ele dá um pulinho assim, ele não levanta uma gilete do chão, sabe? De altura, assim. É o pulinho mais canhoto que eu já vi na vida. E ele fica, o Nerd Reverso engordou um pouquinho, né? Aí o falecido dos ficava pra mim: cara, olha isso, ele tá com peitinhos grandes. Manda ele emagrecer. Eu falei: eu não posso mandar ele emagrecer. Aí tem o Gildenberg de Lima, falou: porra, Change, então quer dizer que essas são as suas baladas? Caralho, o que com o Nerd Reverso? Tô envergonhado. Gostou mais mesmo, né? Pra dar força. E caiu a máscara. O Rodolfo Rodrigues falou assim: ô seus putos, cadê o podcast? E nem adianta falar que tá atrás de você, porque eu já olhei. Quer dizer que já entrou no cu, então. Então ele não viu. Quer dizer que não. E um comentário aqui que eu falei naquele podcast que eu perdi o arquivo, mas esse comentário é tão sensacional que eu tenho que ler de novo. Que o Danny Cat falou que o Stan Lee é o segundo homem que deixaria possuir ele. O primeiro é o Hell e o terceiro é o Change. E depois dessa eu termino a nossa... um cara que tem tesão pelo Stan Lee, velho. Pelo Stan Lee, cara. Por vocês dois não, né? Tudo bem. Não, mas eu sou bonitão e tal. Eu Puta também. que pariu. É porque o Stan Lee tá naquele jeito, né? Tá velho, o pinto já não sobe mais. Não sobe mais. Mas enfim, galera, até o próximo podcast. Ou não. Tchau, tchau. Ou não.